Inventei essa claquete agora. Maravilhoso. Pá, 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 vamos de novo? Gente, estamos aqui mais uma vez na nossa entrevista. Conhecer a mente através da arte. Hoje, com uma visita muito especial, Juliana Cury. Ai, Ju, muito obrigada. Que bom, que Prazer, bom. Consuelo, estar aqui com você, Muito Chico. obrigado. Muito prazer. demais, viu? Acompanho já o trabalho, fiquei muito feliz com o convite. Nossa, a gente que tá honrado. Gente, vou apresentar a Ju pra vocês, tá? Porque a gente já conhece. Vocês viram que ela chamou ele de Chico, né? Adoro! Pode? Pode, é lógico que pode, entendeu? Se a gente já conhece ela, mas vocês não conhecem, eu vou contar. A Ju Cury, gente, é diretora, artista, formada em jornalismo, começou sua carreira na MTV fazendo as coisas de impacto social. Ela trabalhou lá, né, fazendo os projetos Justiça Climática, HIV, Cidadania. Ela foi premiada pela ONU Mulheres, fundadora do projeto de audiovisual Eu e Tu Lab e diretora, roteirista e produtora do longa-metragem Uira, a Retomada da Floresta. E isso que foi, assim, a gente falou, vamos trazer a Ju pra gente falar desse filme, pra gente falar da cultura psi a partir de Uira, a Retomada da Floresta, que é um filme incrível. Não é a gente só que achou, tá bom? Não é. Esse filme simplesmente já ganhou 13 prêmios. Olha aqui, ó. Vou falar pra vocês. Veja que chique. Grand Jury Award no New Fest, New York. Depois ganhou o prêmio da audiência no Festival Internacional Frameline, em San Francisco. Isso é muito chique, né, Ju? E hoje, gente, ela chegou aqui agora, contando essa notícia. Hoje, o filme foi premiado no London Film Week. Que honra! Obrigada. Parabéns! Além de ter participado de 35 festivais ao redor do globo. Então, aqui com a gente, essa pessoa mais do que especial, Ju Cury. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Consuelo. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Chico. Que bom poder falar desse filme através dessa perspectiva, né, da cultura psi. Exatamente! Vocês me ensinaram e eu achei fantástico. A gente está num momento que é tão importante falar sobre saúde mental, né? Nem Então me a fala. gente pega um projeto como o IRA, que fala sobre tantas lutas, né? E poder olhar para isso e para o meu processo de ter facilitado o nascimento dessa obra como diretora através do meu mundo interno, eu acho muito especial, assim. Estou que muito bom. animada para dividir com vocês. O meu nome é Emerson, eu sou uma pessoa trans não binária. Sou neto de mulheres indígenas com garimpeiros. Eu moro em Manaus há 25 anos, então essa cidade me formou. No momento de turbulência política, de transformações e revoluções pessoais na minha paisagem interna, eu passo a viver o Ira. A Uira ela é uma artista, mas é uma artista que eu gosto de entendê-la como Um corpo atravessado por eu também ser uma pessoa atravessada, pessoa da periferia, indígena, LGBT. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos como as plantas que, sobre um território de violência, não deixam de viver. Como a natureza, nós somos natureza. Uma coisa que a gente já sabe é que a Ju conseguiu fazer esse filme, gente, dezembro de 2019, janeiro de 2019, fevereiro de 2019, pá! Fecha tudo, pandemia, ela já tinha gravado tudo, graças a Deus. Já começou daí, né? Foi 2019 ou 2020? 2019, aí começou Pra a pandemia, 2020. Não, é. 2020. né? Aham. E aí, mas conta pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo a gente também, não só a história do filme, mas sobre o que é o filme, né? Porque a gente viu, ainda não está nos cinemas. Special está rodando o mundo em festivals. Olha, todo mundo quer saber, Beto pediu pra eu perguntar quando que ele vai poder assistir. Ele tá desesperado. Eu vou escrever pra ele depois, mas em breve, só dando um spoiler, estaremos no cinema no ano que vem. Ai, que delícia! Ah, que coisa boa. Muito bom. Sim. Então aguardem, gente, que vale muito a pena. Então conta pra gente do filme, Ju. Bom, o filme ele é uma cinebiografia, né? Que é a história
real, é um documentário sobre a artista indígena contemporânea chamada Uira Sodoma, que hoje é uma das maiores artistas indígenas que existem no país, já passou por Bienal, agora está abrindo sua exposição individual no MAN, no Rio de Janeiro. Então, uma artista muito inspiradora, e o filme é uma biografia sobre a história dela. E conta a jornada da Uira, né, por diversos lugares na Amazônia, onde ela vai ensinando através da arte e da performance aos jovens ribeirinhos, jovens e crianças ribeirinhos, jovens e crianças periféricos de Manaus. E o filme é esse mergulho, né, em todas essas causas que a Uira, que atravessam a Uira, né? É um filme que foi muito desafiador. Eu acho que a gente fala que a Uira talvez seja uma das pessoas que mais nos ensinam sobre essa palavra que se chama interseccionalidade, né? Nossa! Conta pra gente. A Uira, ela é indígena, ela teve a sua história, né, a sua raiz indígena apagada, então ela está em busca da sua origem, que é uma história de milhares de brasileiros. Então, a gente é uma pessoa que fala muito sobre apagamento de identidade. Uhum. Ela é periférica, ela vive em Manaus, que é uma cidade dentro da floresta. Ela é artista, arte educadora, e ela é bióloga, tem um mestrado em biologia. Então, é uma pessoa... Ela é LGBTQIA+, é uma pessoa trans não binária. Então, a Uira, ela é atravessada por todas as causas. Quando você entra em contato com o trabalho da Uira, ela convida pessoas de causas sociais diferentes a entender que na raiz, né, de toda essa luta dela está a preservação da vida. Então, ela nos convoca a entender que eu sou educadora. A pauta climática, ela é parte da minha história também, porque ela é a preservação da vida. Então, ela tem esse poder de criar pontes, né, entre diferentes pessoas. Então, o filme é a história dessa artista maravilhosa que vem inspirando muito, né, toda uma geração. Eu acho também, tem um dado, né, que infelizmente o Brasil tem uma coisa muito triste, é um dos países que mais assassina pessoas trans e ambientalistas no mundo. Então, na lista das causas dela, a gente ranqueia péssimo em tudo. Destruição da floresta, todas as coisas que ela faz. Então, a existência dela, né, é uma fonte de muita inspiração para todos nós. Eu saí de lá do cinema até com uma culpinha, que eu falei, gente, ela faz tanta coisa, a gente também faz coisas. Mas eu fiquei assim, meu Deus, isso é que é se jogar na luta mesmo, né? E eu fico imaginando, bonito. Depois a gente fala disso, mas é que eu já assim, ela é muito ameaçadora para algumas pessoas, né? Porque ela é tão forte, então ela vai, né? E ela é ao mesmo tempo querida. Eu vou contar uma cena do filme, spoiler, tá? Mas é só uma ceninha bem pequenininho, que ela tá... Eu amei aquela hora que ela tá no córrego, aquele córrego todo poluído de Manaus. Gente, uma coisa assim, bem nojentona, cheia de garrafas, de não sei o que, sabe? Assim, como se o Rio Pinheiros, pra quem tá aqui em São Paulo, tivesse esvaziado, a gente visse o lixo que tá lá. É mais ou menos isso, mas é pequenininho. E ela tá lá no meio, com toda a sua performance, assim, ela é linda a performance dela. E aí ela chama a atenção do pessoal que tá passando por cima e fala, gente, isso aqui já foi um rio. Aqui dava pra beber essa água. Aí, esse momento, assim, eu chorei, sabe? Assim, porque eu não sou de Manaus, nem nada. Mas é tão bonito. Ela tem ela esse fala poder. Isso. Aqui já foi um rio, gente. Para aí pra dar uma pensadinha nisso. Enfim, me emocionei novamente. Respira. É demais, gente. O trabalho dela é espetacular. E como é que você encontrou o Ira? Foi um encontro muito especial. Foi o ano de 2019, um ano muito desafiador para mim. Eu estava muito mergulhada, né, nos estudos do feminismo, de gênero, e sentia que tinha uma história me chamando no mundo para ser contada.
E aí eu conheci a roteirista do nosso filme, uma outra cineasta brasileira também. Nesse momento, ela e eu, a gente morava em Nova York, que é a Martina Sonksen. E a Martina vinha de um campo de estudo que era um campo de estudo sobre a estrutura narrativa emocional, sobre a antropologia. E aí a gente se conheceu e foi um encontro muito potente. Eu contei para ela, Martina, eu sinto que tem uma história me chamando no mundo. Vamos trabalhar juntas? É uma iniciativa pessoal, de um desejo pessoal. Se isso sai, a gente, né, se associa e faz esse filme juntas. Vamos ver no que dá. Ela falou, estou com você. E aí a gente ligou uma antena e começamos a pesquisar histórias. Ó, fica a dica, hein, gente? Liga a antena. Antena aberta, entendeu? Sempre. Passeia pela vida com a antena ligada. Antena ligada, é isso. A gente acendeu uma luz, falamos, vamos captar. Tem alguma coisa aí esperando por nós. E aí, num processo de pesquisa, em 5 dias, a gente encontrou a história da Uira. Isso é meio místico, gente, mas eu acredito nesses negócios. Antena ligada, o negócio aparece. Aparece. E aí, quando a gente viu a história da Uira, é isso que eu falo pra você. A Uira, pessoas de diferentes campos de estudo, de diferentes histórias, de diferentes lugares, se conectam com o trabalho dela, porque ela intersecciona a vida de uma forma muito completa. Aí eu falei, meu Deus, me apaixonei por essa história. Como foi o convite? Tipo assim, ela topou na hora. Eu tinha tanta pergunta pra essa entrevista, que eu tava curiosa, assim, sabe? Com o making off do negócio. Sim, eu escrevi pra ela através do Instagram. Ela muito rapidamente respondeu, marcamos uma conversa, contei do desejo da feitura de um filme, a princípio era um curta-metragem, falamos um pouco, ela se interessou, começou a investigar a questão de agenda, e nesse processo, enquanto investigava a questão de agenda, eu e a Martina começamos a estudar o trabalho dela, ler todos os artigos científicos. Não, porque aí se ela trabalha com tudo isso, por que vocês tiveram que estudar tudo? Pelo amor de Deus! O filme todo nasceu da obra dela. Então, a gente foi, na verdade, costureiras de um trabalho, né, que a Uira já vinha fazendo. Então, foi um trabalho de muita pesquisa mesmo. E aí, eu nem me lembro, mas acho que foram questões de dias ou semanas. Fizemos uma reunião, entendemos a agenda dela, que seria entre dezembro e janeiro e o comecinho de fevereiro, que ela poderia se dedicar, né? Dezembro, um evento muito específico que está no filme. E janeiro, uma imersão mesmo com a equipe para filmar quase todas as cenas que estão no filme. E passaram-se 3 meses e a gente estava embarcando para a Amazônia. A gente somou logo em seguida uma pessoa crucial na realização do filme, que é a Lívia Sheibub, também uma cineasta que estava em Nova York. E a Lívia vinha de um campo de estudo da sexualidade. Então, a gente sentia, né, que a gente tinha ali olhares múltiplos para conseguir abordar essa história tão diversa, né? Então, a gente começamos, nós 3 juntos da Uira, a costurar o roteiro, embarcamos para Manaus, grande parte da nossa equipe local, nosso diretor de arte, uma pessoa crucial na realização de toda essa poética visual, que é o Francisco Lima Caetano, que é Francisco de é um nome Manaus. bom. Francisco sempre é talentoso. Funciona bem, né? E aí o Chico é de Manaus, então a gente chegou também, conhecemos ele pessoalmente, junto Batata, que fez o som direto, Manauara, e o nosso diretor de fotografia, que foi uma pessoa também que no começo investiu muito no filme, viu o potencial, conseguiu câmera, conseguiu tudo. Embarcamos assim com uma equipe muito enxuta. A gente não tinha um senso de urgência. Devia chamar Uira, a aventura da floresta. Exato. Eu não sei, teve uma sensação de que foi um sexto sentido mesmo, de que a gente tinha que fazer isso. Os tempos do cinema são muito longos, né? Então, um processo de desenvolvimento de um longa-metragem pode durar 1 ano. Captação, mais que isso. Então, a gente resolveu chamar alguns coprodutores nos Estados Unidos que amaram a história. Então, muito rapidamente, a gente conseguiu essa captação. Era pra ser. Porque tudo fluiu assim rápido, e também alguém já sabia que ia começar a pandemia, fizeram vocês fazerem isso rapidíssimo. Cochichou, falando, não espera, vai e depois você corre atrás. Ai, que demais! Ai, gente, queria ter ido. Ai, você ia ter feito... Mas, assim, o filme, ele conta um processo, né, de descoberta
né, de transformação, de descoberta. Isso é uma jornada, né, que ela se lança, né? E eu fiquei pensando, o que você poderia dizer para a gente do seu processo de descoberta, né, ao encontrar esse filme, ao encontrar essa história, essa pessoa, como que foi isso para você nesse sentido de um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Porque eu acho que muita gente se pergunta assim, quem sou eu de verdade? Né? Qual é o meu lugar no mundo? Como que eu faço para encontrar a minha essência, né? Tem muito essa ideia de uma essência. E eu queria saber se esse filme responde a você nesse sentido, nesse lugar. Uau, que pergunta maravilhosa. Chico, responde muito. Eu sinto que eu venho fazendo esse filme já dentro de mim há pelo menos 10 anos. Eu comecei meu processo de busca de mim através da arte há mais ou menos 10 anos. Com um conhecido nosso maravilhoso, Roberto Straub, que se chamava Curadoria do Conhecimento. Ali eu acho que é onde plantei a primeira vez a semente de Uira, né? Que eu comecei um processo de descobrir quem eu sou. E foram muitos anos, eu fui, né, mergulhando em muitos campos de estudo até estar apta emocionalmente e tecnicamente para poder ajudar a construir uma obra dessa, né? Então, ele fala muito sobre mim, assim, era um sonho por uma história dessa, né? Ajudar a pôr uma história dessa no mundo. E o filme, ele reflete muitas questões internas minhas, né? Eu acho que tem a primeira coisa que eu trago eu tenho uma história que eu venho de uma família, minha mãe é uma pessoa que veio do interior de São Paulo, né? De uma família muito pobre, passou assim todo o processo de insegurança alimentar. Minha mãe começou a trabalhar com 9 anos. E então minha mãe sempre teve uma questão muito forte com a educação. Eu sou a primeira dessa geração da família da minha mãe a ter acesso à educação. Então, eu já cresço, né, nessa minha ancestralidade mais próxima com um desejo muito grande de democratizar os acessos, né, ao cinema, à educação. E cultura, a arte, cultura, né? a arte, exato. Então, eu começo a entender há um tempo atrás que a arte, para mim, ela tá em função da melhora da minha personalidade e do meu crescimento espiritual e pessoal. A arte é edificadora, né? Muito. Mas ela só funciona para mim quando ela também pode ser uma pecinha que possa contribuir para uma justiça social. Então, isso eu começo a entender há um tempo atrás, né? Então, esse foi o primeiro afluente desse rio que se forma já há muitos anos. Meu primeiro trabalho é na MTV Brasil, desenvolvendo campanhas, né, de impacto sociocultural. Eu vim do jornalismo, então eu caí por acaso no audiovisual. Eu queria trabalhar na redação da MTV, acabei trabalhando no audiovisual, só que o cruzamento do audiovisual com o impacto social, aquilo ali para mim foi uma faísca. Te encheu, assim, preencheu. Muito. E ali começou todo o processo. Depois eu tenho uma outra história, que é uma história que ela acontece com muitos brasileiros, né? Minha avó, Maria Luísa, que é uma pessoa crucial na minha formação, tive a honra de conviver com ela até os 18 anos. É uma mulher cabocla, né? Com o seu histórico completamente apagado. Eu tô há todos esses anos em busca da identidade da minha avó e da minha bisavó, que é uma mulher indígena, e a única coisa que se descobre, que se diz, é que elas eram bugres, né? Que a gente vai descobrir que é um termo muito pejorativo. Então, eu tenho esse histórico, sinto, né, na minha ancestralidade que tem essa força, né, da raiz indígena do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum acesso. Tive só a honra de conviver com uma mulher com valores que eu sinto que carregam a cosmovisão indígena, no sentido de que me ensinou muito sobre coletividade, sobre uma ética amorosa, um respeito à terra. Então, eu tive a oportunidade de ter essa avó, né, me guiando. Nossa, que coisa maravilhosa. É muito especial a minha história com ela. Então, eu acho que isso também forma um outro
desejo meu de contribuir. A gente tem um termo que eu gosto muito, quem usa esse termo é a Djamila Ribeiro, ela me ensinou num dos seus livros, né, que se chama epistemicídio, que é uma coisa que acontece muito, né, que é a morte de saberes. Então, Gente, eu já piro na Djamila, epistemicídio, Você eu já- não sabia. sim, eu aprendi muito com ela sobre isso, então eu vou entendendo também que o audiovisual pode ser uma peça, né, para a gente Claro. contribuir na preservação de saberes. Aham. E então, esse é um outro lugar, né, que pulsa muito em mim, estar a serviço, colocar o meu trabalho a serviço de pessoas que estão preservando esses saberes tão essenciais, né, para a formação do nosso país. E a UIRA é tudo isso. Então, quando eu encontro a UIRA, eu, né, entendo. Mas é interessante Foi um porque grande o amor. IRA transforma a vida em obra de arte. Né? A vida dela, a história dela, o percurso dela, a trajetória dela, ela consegue expressar de forma artística e de tal maneira colocar questões importantes para esse momento da vida. Né? Você fala aí da possibilidade da convivência de saberes e discursos e conhecimentos, né? De maneira que você não precisa eliminar um outro saber por causa de um pré-julgamento que, sei lá, o saber europeu científico é o saber e os outros não devem, né, não merecem. E aí você começa a abrir espaço através, quer dizer, ela consegue abrir espaço no debate para que outros saberes se façam existentes, respeitados, ouvidos, entrem na discussão. Né? Então, é muito legal isso que você traz, porque ela consegue fazer da obra de arte, né, da vida dela uma obra de arte. Mas você conta da sua vida como uma vida construída para ser uma obra de arte também. Né? A vida como obra de arte é uma ideia que me chama muita atenção e que eu gosto muito de pensar, porque, no fim, há uma qualidade estética que vai marcar a nossa passagem. Uhum. Né? Aqui, por esse lugar, por esse planeta, por essa vida. Né? Sim. E me parece que você vai utilizar essa possibilidade estética, né, do audiovisual como uma ferramenta para encontro de si mesma. Sim. Né? Porque, né? E é muito legal isso. Você encontra alguém que transforma a vida em uma obra de arte para você fazer da obra de arte a sua vida. Que bonito. Faz muito sentido, sim. Nossa, Chico. Ficou bonita essa frase e impactante também. Nossa, é muito. Sim, eu acho que a gente fala muito, né, hoje em dia, tem um tema que eu acho interessante também, que eu venho trabalhando muito com uma pensadora que eu admiro muito, que é a Juliana Porto, que ela desenvolve um trabalho chamado Territórios do Corpo. E ela me traz muito essa questão também de como hoje em dia a gente está se desencantando, né? A gente está perdendo a sensorialidade, os corpos estão sendo muito dessensorializados, né? De tudo, inclusive da beleza, a importância da beleza, né? Então, eu acho que o audiovisual ele vem para ajudar também a criar atmosferas que façam as pessoas voltarem a se reencantar, né? Eu sinto isso, eu me reencanto toda vez que eu tô em processo criativo. Uhum. E também, Chico, ainda parte dessa minha jornada, né, de transformação e descoberta, tem um outro elemento muito importante, assim, de entender no processo o que é o papel do diretor, né? Eu acho que teve aí um confronto com o meu ego, com o que o mercado estabelece como o olhar de um diretor. Eu estou falando de um filme de uma artista, né, que é indígena, periférica, da Amazônia. Eu sou uma mulher branca de São Paulo,
com um histórico, né, de muito respeito a essas culturas, mas a minha vivência no Brasil é de uma mulher branca, urbana. MTV. Como eu poderia que esse fosse um filme de Juliana Cury? Então, eu começo a questionar essa hierarquia do cinema, onde você tem o diretor como um sujeito, o grande criador, e o personagem como um objeto. Então, a feitura, o processo de realização desse filme, ele é tão profundo quanto a própria criação do filme, né? Ele já nasce com um desejo da gente questionar esse lugar de uma autoria única, de uma verticalização de olhares. Então, algumas coisas muito bonitas surgiram desse processo. A primeira delas é que a Uira já, desde o princípio, foi convidada para ser coprodutora e autora. Eu vi nos créditos, exato, eu reparei. E isso não é só crédito, não. Isso está permeando toda a criação da obra. Então, eu, como diretora, passo a ter o privilégio não só de poder dirigir essa história, mas de ter um contato horizontal criativo com essa grande artista. Isso reflete no filme, porque não é um olhar, são múltiplos olhares. Depois eu fui, né, de novo a antena ligou e todas as pessoas que iam se juntando ao filme, uma equipe que eu também tenho muito orgulho de dizer que somos uma equipe de talentos no Brasil subrepresentados, são pessoas pretas, indígenas, queers, mulheres, os grandes realizadores dessa obra. Muitos tiveram nessa obra a primeira chance de fazer um longa-metragem. Então, a gente foi criando um ambiente criativo muito seguro e acolhedor para cada artista depositar a sua subjetividade. Então, quando você assiste o filme, eu acho que vocês, quero saber a opinião de vocês, mas o filme, ele emana uma energia de uma constelação. Ele é a história da Uira, mas ele é a história de um coletivo. Não só no que a gente vê lá, né, da Uira, das crianças, das Tupiniquins, dos saberes dos mais velhos, Dona Babá, os cambebas, mas a gente sente uma coisa também de um olhar que é muito múltiplo. É um documentário, mas é ficção. É um monte de coisa. Isso, exatamente, é um monte de coisa. Isso não sou eu, né? Então eu gosto muito de questionar esse lugar que muitos diretores e diretoras têm dificuldade, porque fica esse lugar muito egóico, né? De querer uma autoria única. E eu achei fantástico. Nossa, isso precisa ser mais contado, né? Porque isso pode ser uma nova forma mesmo de fazer cinema, de fazer o audiovisual, né? Assim, um novo jeito mesmo das pessoas se encontrarem e trabalharem. Porque em tantos outros campos isso está sendo posto e proposto, mas onde é que está acontecendo de verdade? Sei lá, o campo, as empresas, lá a gente trabalha nas empresas, tem que colaborar, tem que fazer junto, equipes multidisciplinares e tudo mais. E aí, tá acontecendo? Tá acontecendo em alguns lugares, mas é difícil, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Você conta desse processo e quando você ia falando, você usou um tempo verbal que me fez pensar na duração, né? De como que foi um processo coletivo construído ao longo do tempo, né? E foi um processo pessoal também construído ao longo do tempo. Você fala de 10 anos, né? De uma construção, de um processo. E aí, eu queria que você comentasse um pouco de como foi para você sustentar esse lugar de espera do processo, sabendo que você está no processo, mas sem saber onde esse processo vai te levar, né? Eu acho que para muita gente esse não saber do resultado é muito angustiante. E como esse filme foi também, me parece, né? A leitura que eu vou fazendo aqui é uma revelação de si mesma e uma revelação de potências, né, que foram descobertas, né, com equipes que fizeram o longa pela primeira vez, de falas e de encontros que foram possíveis graças a essa ponte, né, e que resultam em alguma coisa, e que produzem alguma coisa. Mas até a gente saber que coisa é essa, tem aí uma coisa que a gente precisa sustentar, né? E eu acho que para muita gente sustentar um processo de autoconhecimento é muito angustiante, porque você não sabe qual vai ser o resultado, qual vai ser o produto final. E como esse filme parece que fala muito do seu processo também de crescimento,
né? Eu queria saber se houve alguma coisa nesse sentido de você ter que lidar com essa expectativa sua com você mesmo, com os receios do que vai ser, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que eu chego, será que eu não chego, enfim, essas questões que acompanharam, me parece, a produção do filme, mas que acompanham também o processo de autoconhecimento de qualquer pessoa. Maravilhoso, Chico. É um processo muito difícil, né? Como você disse, ele gera angústia, porque ele é o incerto. Eu te diria a primeira coisa é que esse processo colaborativo, ele não favorece só o coletivo, ele favorece o indivíduo também. Porque ao mesmo tempo que era um processo individual e cada um dos artistas vivia o seu processo de expressão e se encontravam na feitura dessa obra, a gente também estava junto. Então, de coisas muito simples até esse corte tá bom, esse corte tá lento, esse corte tá rápido. A gente tinha um coletivo de pessoas me amparando nessa escuta. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que fez isso possível, né? Fez o processo ser... a desfrutar o processo. Tivemos momentos de muita ansiedade, mas muito mais relacionados, eu acho, à incerteza que o mundo vivia nesse momento. Porque a gente estava ali. Ainda tinha esse... Somando uma pandemia, como foi isso, né? Esse ingrediente aí secreto. Eu acho que tinha uma coisa também muito... Fica muito claro a admiração que eu tenho profunda pelo trabalho da Uira. Então, toda vez que algum material chegava, um corte ou uma trilha, algo chegava na mão dela e o retorno vinha, aquilo me dava uma segurança enorme de que a equipe estava trabalhando na direção correta. Então, é isso que eu falo dessa horizontalidade, ela favorece o coletivo e as singularidades. Então, eu me senti muito protegida no processo. Só que, por um outro lado, extremamente vulnerável, porque a gente estava vivendo uma pandemia e a gente estava fazendo um filme independente, onde a gente tinha muitos talentos brilhantes, mas todos talentos emergentes. Eu sou uma diretora mulher também, latino-americana, tentando conseguir financiamento nos Estados Unidos, porque o Brasil, nesse período... A gente não teve editais. Nossa, o que dizer, né, do Brasil nesse período? Já sabemos, o Brasil Sim. nesse período, então a gente tinha um desafio enorme financeiro, eram profissionais que precisavam ser pagos, então eram editais que a gente imaginava que entrava, não entrava, então tinha toda uma gincana da realização mesmo técnica desse filme. Por sorte, eu acho que eu também me preparei muito, sabe, Chico? Eu fiz todo um processo do audiovisual, assim, de formação. Então, eu acho também que eu estava com uma estrutura emocional, física, afetiva, para lidar com o que virou... Epistemológica. Sim, para lidar com todas essas montanhas russas da própria indústria audiovisual mesmo, nesses períodos, né? A indústria audiovisual já é difícil você fazer um filme Já independente. sofria antes, né? Antes do desastre, mas depois do desastre No meio do furacão, Ah! Mas a notícia boa é que a gente foi encontrando muitos aliados e pessoas que entendiam a natureza do filme. Então, por exemplo, um dos grandes editais que a gente ganhou... Você queria me perguntar uma coisa? Não, eu ia comentar que quando a gente está aberto para essa jornada, a gente encontra pessoas, a gente encontra vozes que ecoam, que ressoam, né? Parece que o mundo ele começa a se revelar para a gente também. Né? E aprender a confiar nisso, né, Chico? A gente foram quase 3 anos de muitas incertezas, mas quando a gente sentia que o próximo passo, a gente estava completamente, né, como se fosse uma névoa, sem conseguir ver o próximo passo, a gente olhava para trás, entendia que realmente as pessoas que tinham que chegar, chegaram. Então... Nossa Senhora, confia, né? Tem uma coisa de confiar, exatamente. Você ia falando do edital, você ia dar um exemplo. A gente foi, né? A gente foi contemplado por um edital que eu acho muito especial. É uma fundação inglesa que chama Doc Society. Eles escolhem 8 projetos ao ano que falam sobre justiça climática com uma nova perspectiva. Eles partem do princípio de que a grande parte das narrativas sobre justiça climática no mundo, eles são feitos por pessoas que, em geral, não são afetadas pela crise climática.
Ah, claro. né, cineastas em países muito ricos. Então, eles criaram esse edital para fomentar projetos que eles Outros. sentem que têm esse potencial. Uhum. E aí, a gente tem muito orgulho. Fomos incubados por 1 ano. Além, né, do aporte financeiro, foi uma universidade sobre impacto. Que é fazer filme com impacto. Uma das coisas maravilhosas que nasceu daí, baseado num desejo da Uira, é que esse filme, antes de percorrer os 35 festivais e tivesse essa projeção, esse reconhecimento internacional, que é muito importante, que o filme que nasceu na Amazônia fosse para eles diretamente. Então, o filme, ele contou com uma distribuição de impacto onde ele foi exibido em inúmeras comunidades indígenas Eu ribeirinhas. vi isso no seu Insta e eu quero te perguntar qual foi a reação das pessoas. Ah, é muito lindo, porque o filme é eles, né? Então, a Uira fala até, né? Não é voltar o filme para a periferia de Manaus, o filme é deles, né? Então eu acho que foi a nossa exibição são as nossas exibições mais potentes. E todo mundo gostava de se ver? Tinha gente que falava assim, fiquei com vergonha. Não. Foi muito Ai, bonito. Muita curiosidade. Ai, tão lindas as crianças olhando e reconhecendo os lugares. Não, a importância que tem isso, né? A periferia ser representada, a comunidade LGBTQIA+, ser representada, os negros serem representados, né? Para não ficar esse lugar onde o universal, né, o geral, é branco. Né? Porque o branco também é só mais uma versão, né? Mas ele passa como universal. E quando isso acontece, é muito problemático. Por quê? Porque pessoas, crianças, o futuro não se enxerga no que está sendo representado, né? E quando Claro. você permite esse olhar, esse ser visto, você passa uma mensagem também muito potente para o outro, que é, olha só, alguém como você chegou lá. Então você também pode. Muito Né? legal. Então você empodera pessoas que conseguem, a partir desse lugar de ver e ser visto, saber que existem, saber que são importantes, que têm uma representatividade, que têm um lugar no mundo, né? Então isso é muito Inclusive, importante. Chico, é muito legal, porque uma das ações, uma das exibições do filme, ela veio acompanhada de uma ação educacional junto da Fundação Amazônia Sustentável, e ele foi exibido para jovens que estavam num processo de formação de futuros líderes climáticos. Olha só que Então, o filme entrou no eixo educacional para ajudar eles a se formarem como futuros líderes climáticos e estiveram na COP agora, representando a Amazônia. Então, isso que você fala, né? Ele realmente o filme está se tornando material didático. Essa foi uma das Parabéns. exibições. Obrigada. Gente, é muito legal isso. Aí temos mais ainda projetos de outras escolas, outros espaços educacionais que estão usando o filme, né, como essa potência de fortalecimento de vozes. Eu tô muito encantada, Ju, porque assim, Ah. é uma arte, né, que tem uma função social, uma função política, né, uma função muito ampla, assim. Não sei, muitos parabéns, muitos mesmo. uma função psi, né? E uma função psi, é óbvio. Ai, que demais. Eu amei Bom, esse termo. Próximo Cultura filme eu psi. quero vocês no roteiro Nossa, já pra olhar. amo. Nossa, roteiro. Nossa, eu vou segurar a luz, entendeu? Eu quero ir. Aliás, próximo filme, gente, vamos dar spoiler. Você tem próximo filme, né? Já vai. Tchuru. Tá, não é possível, né? Porque você já vai agora. Não deu uma vontade de já começar mais criações? Deu, né? É uma coisa, parece que vai nascendo, né? Esse desejo. A gente ainda tá muito focado no lançamento do filme, né? Eu também sou produtora, então tô muito Nossa, é envolvida. trabalhão, não acabou. Não, a gente acha que é fazer, né? Mas depois tem não. muitos processos. Mas sim, já tô em desenvolvimento de uma próxima história. E o que eu sinto, né? Que essa história marcou em mim profundamente é um desejo de falar cada vez mais dessa interconexão da vida.
de como todas essas causas estão conectadas. Então, esse próximo projeto também reflete essa temática. Demais. Você sabe, Na Ju? raiz de todas as lutas está a preservação da vida. Muito bom. Ô, Ju, quando a gente fala às vezes, né, para as pessoas, eu gosto de contar o seguinte: sabe aquela pergunta que faz, o que você devia ter aprendido na escola que a gente não aprendeu? Do tipo, devia ter aprendido finanças, devia ter aprendido, sei lá, música. Muitas escolas têm música, mas muitas não têm. Devia ter aprendido coisas, né? Eu sempre falo, eu queria que tivesse uma aula de visão sistêmica. Se tivesse aula de visão sistêmica, eu acho que ela é tão básica que a gente teria essa intersecção. Que é isso que você está tentando fazer. Gente, é tudo junto, né? Não é incrível se tivesse tido? Nossa, maravilhoso. Eu acho que a gente podia ter, né? Podia ter essa aula. Enfim, eu queria... Vamos terminando? Eu queria falar o seguinte, antes de terminar. Dizer que chegou uma hora no filme que eu fiquei preocupada. Eu falei assim, como será que a Ju vai terminar esse negócio? Eu comecei a ficar tensa, porque eu falei assim, nossa, tá tudo tão incrível, mas vai acabar de que jeito? Do que vai falar? É lógico que eu não vou contar o filme do filme. Mas eu fiquei muito surpresa. Eu achei bonito aquilo. Eu achei assim, sabe? Me deu um negócio. Eu falei, nossa, como que ela teve essa ideia? Parabéns, minha querida. É um final assim... Não sei se vocês vão achar a mesma coisa, tá? Mas eu fiquei... Eu achei a mesma coisa. Achei Que bom. Eu achei lindíssimo. emocionante. Né? Emocionante. E eu saí do cinema, assim, com uma sensação... Você falou assim, dessa pessoa que você tá acompanhando, que falou que a gente tá perdendo as sensações e tudo mais, né? Outra coisa que acho que a gente tá perdendo, assim, é a sutileza, né? A capacidade de perceber o sutil. E eu achei que nesse final, assim, tinha uma imensidão, uma vastidão e uma sutileza. Ai, amei aquilo. Obrigada. Olha, último pedido. O dia que a Uira veio pra São Paulo, chama a gente pra conhecer ela. Eu tô tudo pra conhecer a Uira, Maravilhoso, gente. sim. O Ira agora tá com uma agenda intensa de imagino. arte. Claro. Mas Vai lançar, vamos- deve vir pro Man de São Paulo, por favor, gente, Uira. Espero. Que legal. Ju, muito obrigada. Muito É isso, obrigado. né, Eu Francisco? amei. Obrigada a Obrigada. vocês por esse trabalho tão importante hoje, né? Ah. Vamos falar e arejar cada vez mais cultura psi. Gente, beijos, obrigada, Consuelo, viu? Chico. Obrigado, Tchau, Ju. galera. Tchau, tchau.